Trabalhar em um necrotério nunca esteve nos meus planos. Não é o tipo de trabalho com que alguém sonha quando criança, mas a vida me levou por esse caminho de uma forma que nem eu mesmo entendi. Meu nome é Alessandro e há alguns anos trabalhei como assistente em um pequeno necrotério na cidade do México. Eu não era legista nem médico, apenas um auxiliar que fazia o que me pediam. Eu movia corpos, preparava relatórios, limpava e às vezes ajudava nos embalsamamentos. Nunca imaginei que uma daquelas noites me deixaria com uma dúvida que jamais conseguiria resolver. Naquela noite eu estava sozinho. Meu chefe havia saído mais cedo e o necrotério estava em completo silêncio. Algo que, com o tempo, aprendi a ignorar. Não era um silêncio comum, mas um silêncio denso que fazia parecer que eu não estava realmente sozinho. Recebi o corpo de um homem de 43 anos algumas horas antes. Segundo o relatório, ele morreu de um infarto fulminante. Sem tentativas de reanimação, sem sinais de luta, como se seu corpo simplesmente tivesse parado de funcionar. Nada fora do normal. Eu precisava prepará-lo para o embalsamamento antes de armazená-lo na câmara frigorífica. Era um procedimento rotineiro até que deixou de ser. Quando descobri o corpo para iniciar o processo, senti um calafrio. Não era o frio do ambiente, mas algo mais profundo. O rosto do falecido tinha uma expressão serena, serena demais. Era como se, em vez de estar morto, ele simplesmente estivesse esperando. Isso não era comum. O rigor mortis geralmente distorce os músculos faciais, mas aquele homem tinha uma paz diferente nos traços, quase como se ainda estivesse consciente do que acontecia ao seu redor. Disse a mim mesmo que era só minha imaginação e comecei a trabalhar. Coloquei os instrumentos sobre a mesa, preparei os produtos químicos e ajustei a mangueira para drenar os fluidos. Mas conforme avançava, algo não parecia certo. Em um momento, desviei o olhar do corpo para escrever no relatório. Quando voltei a olhar, pareceu que sua cabeça estava em uma posição levemente diferente. Não tinha certeza. Talvez eu a tivesse movido sem perceber. Me obriguei a não pensar muito nisso e continuei. Mas quando me virei para pegar as luvas, tive certeza de que o corpo havia mudado de posição novamente. O calafrio voltou com mais força, mas eu sabia que o cérebro pode pregar peças em lugares como aquele. Afinal, trabalhar entre os mortos não é algo que a mente humana assimila com facilidade. Mas dessa vez não era só uma sensação. Eu estava vendo com meus próprios olhos. Tentei seguir com o procedimento sem dar mais atenção a isso, mas o ambiente no necrotério ficou mais pesado. Quase como se houvesse mais alguém ali. Olhava de relance para a mesa de aço, esperando ver o menor movimento. E então a luz piscou. Foi um piscar rápido, mas naquele breve momento em que a escuridão tomou conta da sala, juro que vi algo se mover na maca. Minha pele se arrepiou e não quis continuar trabalhando sem entender o que estava acontecendo. Então decidi verificar as câmeras de segurança. Fui até o computador e procurei as gravações das últimas horas. O que vi me deixou sem ar. Cada vez que eu saía da sala ou desviava o olhar, o corpo se movia de forma imperceptível, mas o suficiente para ser evidente. Alguém sem experiência poderia atribuir isso a reflexos pós-morte, mas eu sabia que não era. Em alguns momentos da gravação, quando eu não estava na sala, uma sombra borrada se inclinava sobre o cadáver. Não era uma falha da câmera, não era um reflexo, era uma figura que não deveria estar ali. Voltei para a sala com uma sensação de aperto no peito. Fiquei parado na porta, observando o corpo e esperando que algo acontecesse. O ar parecia mais denso e então o impensável aconteceu. O cadáver soltou um suspiro. Não foi um simples escape de gases. Não foi um som involuntário da decomposição. Foi um suspiro real, pausado e profundo, como se o homem na maca acabasse de acordar. Minhas pernas travaram e todo o meu corpo gritava para que eu corresse,
mas eu não conseguia me mover. Vi seus lábios se moverem levemente, como se tentassem formar uma palavra, mas não havia som. A sensação era que eu estava vendo algo que não deveria ver, algo que não deveria estar acontecendo. Me afastei da maca com o coração disparado. Não quis ficar ali nem mais um segundo. Peguei os relatórios e decidi colocar o corpo na câmara frigorífica. Queria me afastar dele o mais rápido possível. Fechei a porta com as mãos tremendo e tentei não pensar no que tinha visto. Quando meu turno terminou, não disse nada. Não fazia sentido tentar explicar. Na manhã seguinte, o legista que assumiu o turno revisou o relatório. Mas enquanto conversávamos, ele mencionou algo que me deixou com medo. Disse que o relatório inicial do falecido tinha inconsistências. O homem não havia morrido de infarto, como registrado. Ele foi declarado morto sem uma autópsia adequada e a causa real de sua morte era desconhecida. Fiquei sem palavras. Por um instante, minha mente foi tomada por uma possibilidade aterradora. E se ele não estivesse realmente morto quando o recebemos? Mas não. Não havia como alguém respirar depois de passar horas na refrigeração. A única explicação lógica era que algo mais estava acontecendo. Algo que eu não deveria entender. Nunca mais assisti às gravações. Nunca mais revisei aquele corpo. Tudo o que sei é que, quando voltei ao necrotério dias depois, o cadáver já não estava mais lá. Ele foi enviado para a família, sem mais exames. Há algo que nunca consegui tirar da cabeça. Naquela noite, quando o cadáver suspirou, seu rosto já não era sereno, era de angústia, como se naquele momento ele tivesse entendido que estava preso em um corpo sem vida. Ninguém em nosso pequeno vilarejo, cercado pelas imponentes montanhas dos Andes, esqueceu isso. A chegada do jovem padre Gabriel mudou nossas vidas de uma forma tão radical. Eu tinha apenas 15 anos quando ele apareceu, cheio de energia, carisma e um sorriso que parecia iluminar qualquer canto escuro da igreja. Minha família, como a maioria dos que viviam ali, era profundamente devotos à religião. Minha mãe assistia à missa todas as semanas e minhas irmãs Laura e Teresa cantavam no coral. Meu pai, embora um pouco mais reservado, também respeitava as tradições. Antes da chegada do novo padre, o pároco do vilarejo era um homem idoso, o padre Anselmo. Ele havia servido por décadas e era amado por todos. No entanto, a idade o havia alcançado e seus sermões eram cada vez mais pausados. Sua voz já era apenas um murmúrio. Quando foi anunciado que ele seria substituído, houve tristeza, mas também esperança de que alguém novo trouxesse vitalidade para a comunidade. E assim foi como chegou o padre Gabriel, com 27 anos, com uma autoconfiança que podia ser contagiante. No primeiro domingo em que celebrou a missa, a igreja estava lotada. Todos queríamos ver o novo sacerdote. Ele tomou conta do altar com uma energia que poucos de nós já tínhamos visto antes. Acho que estávamos muito acostumados ao que fazia o padre Anselmo. Sua voz era firme, sua mensagem poderosa, e seus olhos pareciam olhar para cada pessoa, como se soubesse exatamente o que ela precisava ouvir. Minha mãe saiu da igreja dizendo que Deus havia enviado um verdadeiro anjo para cuidar de nós. Com o tempo, Gabriel se tornou o centro do vilarejo. Ele organizava atividades para as crianças, dava aulas de catecismo e também fazia visitas aos doentes. Parecia incansável, mas, à medida que os meses passavam, começaram a surgir pequenos sinais de que talvez nem tudo fosse tão perfeito quanto aparentava. No começo, as mulheres do vilarejo, especialmente as mais jovens, não conseguiam evitar notar sua aparência atraente. Algumas garotas começaram a permanecer nas aulas de catecismo só para conversar com ele, e logo os rumores começaram a circular.
Dizia-se que Gabriel era amistoso demais com algumas das jovens, que passava tempo com elas em particular, sob o pretexto de ajudá-las a encontrar a fé. Quando esses rumores chegaram aos ouvidos da minha mãe, ela os descartou imediatamente. São fofocas de gente invejosa. O padre Gabriel é um bom homem, é um homem de Deus, dizia ela. Porém, algo em mim não conseguia ignorar esses comentários. Frequentemente, durante as tardes, quando eu voltava do campo onde trabalhava com meu pai, via o padre Gabriel caminhando sozinho fora do vilarejo. Ele dizia que amava isso porque gostava de refletir e estar perto da natureza. Mas seu andar era diferente, como se estivesse sendo guiado para um destino específico. Foi numa tarde de domingo que tudo começou a me parecer diferente. Gabriel voltou de uma de suas caminhadas com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Durante a missa, anunciou que havia recebido uma visão divina, enquanto meditava junto ao rio que ficava a alguns quilômetros do vilarejo. Disse que havia ouvido a voz de Deus e que lhe dera instruções claras. Nossa comunidade deveria se unir mais do que nunca e dedicar sua vida à fé. O efeito que isso teve nos fiéis foi imediato. Sua mensagem era tão apaixonada que a maioria aceitou sem questionar. Minha mãe e muitas outras mulheres começaram a assistir à missa diariamente, enquanto os homens doavam tempo e recursos para embelezar a igreja. Gabriel se tornou uma figura central, quase intocável. Mas eu não conseguia deixar de me perguntar por que aquele rio havia sido o lugar onde Deus se manifestara. Sim, era um lugar tranquilo, cercado por árvores e com um silêncio que podia ser sufocante. Alguns pescadores diziam que o rio tinha algo estranho, que às vezes parecia falar quando o vento estava calmo. Mas essas histórias sempre foram consideradas meras lendas. A partir desse momento, algo em Gabriel mudou. Seu carisma se intensificou. Juro que era quase hipnótico. Mesmo aqueles que duvidavam dele começaram a segui-lo com devoção. Numa reunião comunitária, propôs que lhe cedessem uma velha fazenda abandonada nos arredores do vilarejo para convertê-la em um espaço dedicado à educação espiritual. Sem muita oposição, os habitantes aceitaram. Começaram a reformá-la e adaptá-la. Logo, os jovens do vilarejo começaram a passar cada vez mais tempo na fazenda, sob a orientação de Gabriel. Dizia-se que ele se dedicava à oração e aos estudos. Mas os rumores sobre o comportamento do sacerdote começaram a surgir. Algumas famílias notaram que suas filhas voltavam diferentes, mais caladas e mais retraídas. Eram como se guardassem um segredo que não podiam compartilhar. Minha irmã mais velha, Laura, foi uma das primeiras a se juntar ao grupo. No começo, minha mãe estava encantada por ela participar de algo tão puro. Mas logo começou a se preocupar porque Laura chegava em casa tarde, evitava perguntas e mal conversava conosco. Uma noite a ouvi chorando no quarto, mas quando tentei falar com ela, ela fechou a porta na minha cara. Minha preocupação se acendeu quando o vizinho Matias veio conversar com meu pai. Ele contou que havia visto o padre Gabriel caminhando pelo vilarejo altas horas da noite, sempre em direção ao rio. Disse que, embora Gabriel fosse amado por muitos, algo em seu comportamento parecia muito estranho. Era como se ele não fosse o mesmo desde aquela revelação que teve. Meu pai, respeitoso, não quis entrar em discussões, mas para mim, esses comentários confirmaram o que eu já temia. O padre Gabriel estava mudando e não era para melhor. Uma noite decidi descobrir o que estava acontecendo. Resolvi seguir o padre Gabriel enquanto ele caminhava em direção ao rio. Mantive uma distância segura, escondendo-me entre as árvores. Quando ele chegou à margem, ajoelhou-se e começou a falar em voz baixa. Não consegui ouvir o que estava dizendo, mas suas palavras não pareciam uma oração. Eram quase como um tipo de conversa. De repente, o ar ficou mais frio e o rio, que antes estava calmo, começou a se agitar levemente.
Não posso dizer que foi um espetáculo extremamente chamativo, mas algo estava acontecendo. Recuei assustado e acabei tropeçando, fazendo barulho. Gabriel virou a cabeça em minha direção, mas consegui escapar antes que me visse. Quando voltei para casa, não consegui dormir. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não fazia ideia de como lidar com aquilo. Meus pensamentos giravam em torno do que havia visto no lago e do comportamento cada vez mais estranho do padre. Durante o café, minha mãe notou meu silêncio, mas quando perguntou se algo estava errado, apenas balancei a cabeça. Não sabia como explicar o que tinha presenciado sem parecer louco. À medida que os dias passavam, Gabriel se tornava mais influente. A propriedade que havíamos cedido a ele começou a se transformar no centro de sua obra. As jovens da vila iam e vinham, levando cestas de comida, roupas e objetos de suas famílias. Ninguém questionava suas intenções, e as poucas vozes que ousavam expressar dúvidas eram silenciadas com olhares de reprovação ou sermões do próprio padre durante a missa dominical. Minha irmã Laura, que costumava ser cheia de vida e energia, tornou-se uma sombra de si mesma. Ela passava grande parte do tempo na propriedade, voltando apenas para as refeições. Quando tentávamos conversar com ela, suas respostas eram monótonas. Minha mãe dizia que Laura estava mais próxima de Deus do que nunca, mas eu não conseguia evitar a sensação de que aquilo não era verdade. Uma noite, enquanto jantávamos, Laura disse algo que gelou meu coração. O padre Gabriel disse que algo grande acontecerá em breve na vila, algo que mudará nossas vidas. Minha mãe sorriu, mas eu senti um nó no estômago. Quando perguntei o que aquilo significava, Laura simplesmente respondeu: "Saberemos quando for a hora." Os rumores sobre o padre continuavam crescendo, pois algumas famílias começaram a notar mudanças estranhas em suas filhas. Isso incluía atitudes reservadas, mudanças nos horários e até desmaios inexplicáveis. O vizinho Matias mencionou que viu Gabriel entrando na propriedade com várias jovens tarde da noite. Para alguns isso parecia inofensivo, mas para outros era profundamente perturbador. "Ele é jovem demais para ser tão santo. Ninguém tem tanta devoção sem esconder algo", disse Matias ao meu pai. Meu pai evitou discussões, mas eu sabia que aquelas palavras tinham mexido com ele. Minha mãe, por outro lado, se recusava a acreditar em qualquer acusação contra Gabriel. "Ele é um homem de Deus. As pessoas falam porque não suportam ver algo tão puro e verdadeiro", insistia. No entanto, as coisas começaram a se tornar mais sombrias. Várias das jovens que frequentavam a propriedade deixaram de aparecer na vila. Suas famílias diziam que estavam ajudando nos trabalhos do local, mas outros sussurravam que haviam desaparecido sem explicação. Uma tarde, enquanto voltava do campo com meu pai, decidi tomar um desvio pelo caminho que levava ao rio. Algo me atraía para lá. Era uma sensação de que eu precisava de respostas. Quando cheguei, vi algo que me espantou. Próximo à margem, havia velas acesas formando um círculo gigante. Também havia restos do que pareciam ser pequenos animais espalhados no centro. O ar estava pesado, como se algo estivesse pressionando meu peito. Recuei lentamente, garantindo que não faria barulho. Voltei para casa com o coração disparado. Naquela noite não consegui dormir. Debati entre contar ao meu pai o que havia visto ou guardar para mim. No fim, decidi falar com ele no dia seguinte. "Pai, há algo estranho no rio. Acho que o padre Gabriel..." Ele me interrompeu. "Fernando, não se meta em assuntos que não é da sua conta. A última coisa que precisamos são problemas com o padre." Sua resposta me frustrou, mas também me fez perceber o quão profundo era o controle de Gabriel sobre todos na vila. Pouco depois, Laura teve um colapso. Encontramos ela desmaiada em seu quarto, com febre alta,
e murmurando palavras que não entendíamos. Minha mãe, desesperada, queria levá-la ao médico na cidade mais próxima, mas Laura acordou de repente e nos implorou para não atirarmos da vila. "O padre Gabriel pode me ajudar", disse com os olhos cheios de lágrimas. "Ele sabe o que fazer." A contragosto, minha mãe concordou. Naquela mesma tarde, o padre veio até nossa casa e ficou trancado no quarto de Laura por quase 1 hora. Quando saiu, disse que havia orado por ela e que logo melhoraria. Minha mãe agradeceu entre soluços, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava terrivelmente errado. Decidi continuar investigando por conta própria. Certa noite, enquanto todos dormiam, me esgueirei até a propriedade. Havia algumas luzes acesas e eu podia ouvir murmúrios vindos do interior. Aproximei-me o suficiente para espiar por uma das janelas, e o que vi ainda me deixa paralisado. Várias jovens estavam reunidas em círculo, com Gabriel no centro, segurando o que parecia ser uma Bíblia. Ele recitava algo em um idioma que eu não entendia, e juro que as garotas pareciam hipnotizadas. Saí de mansinho, tentando não fazer barulho. De repente, os murmúrios cessaram e ouvi passos se aproximando. Corri o mais rápido que pude, sem ousar olhar para trás. Quando finalmente cheguei em casa, estava tremendo, tentando processar o que havia visto. Eu sabia que precisava fazer algo, mas o que um garoto de 15 anos poderia fazer contra alguém como Gabriel? Sua influência era forte demais, e a maioria das pessoas da vila acreditava nele. Porém, uma parte de mim se recusava a ficar de braços cruzados. Depois daquela noite na propriedade, minha vida mudou. Não conseguia ignorar os sinais de Gabriel sobre todos, inclusive sobre minha própria família. Mas quanto mais eu tentava alertar as pessoas, mais isolado me sentia. Minha mãe dizia que eu estava paranoico, que o padre Gabriel só queria o nosso bem. Minha irmã Laura, mesmo ainda frágil e distante, insistia que o sacerdote a havia ajudado, que não tinha mais ninguém a quem recorrer. O rio, que sempre fora um lugar tranquilo e sereno, havia se tornado um lugar muito sombrio. Alguns diziam que, à noite, podiam ouvir cânticos vindo da margem. Outros falavam de uma névoa escura que surgia sobre a água. O pior era o cheiro inexplicável que impregnava o ar. Eu sabia que Gabriel continuava visitando o lago com frequência. Às vezes via de longe sua figura recortada contra a lua, com os braços estendidos, como se estivesse rezando. Mas aquela postura me inquietava. Não parecia uma oração, e sim algo mais profundo e obscuro. Foi então que comecei a me perguntar se ele realmente estava falando com Deus, ou se algo mais espreitava naquelas águas. Com o tempo, alguns habitantes do povoado começaram a manifestar seu descontentamento. Matias, que sempre havia sido um homem respeitado por sua sabedoria e experiência, foi um dos primeiros a levantar sua voz. Numa reunião comunitária, declarou que havia algo profundamente errado na forma como Gabriel estava dirigindo a igreja. Não é normal que um sacerdote passe tanto tempo isolado, cercado apenas por meninas, e muito menos que permita que nossa fé se transforme em um culto a ele mesmo. Suas palavras provocaram algo entre os presentes, mas Gabriel, que estava ali, sempre carismático, soube lidar com a situação. "Entendo suas preocupações", disse ele a Matias. Tudo isso foi dito com uma voz extremamente calma. "Mas tudo o que faço é pelo bem desta comunidade. Se há dúvidas, convido qualquer um a visitar a fazenda e ver com seus próprios olhos o trabalho que realizamos." Muitos se sentiram convencidos por seu tom sereno, mas eu pude ver o brilho de ira em seus olhos. No dia seguinte, Matias adoeceu repentinamente. Ninguém sabia o que ele tinha, e seu corpo estava sendo consumido por febres e dores inexplicáveis. Meu pai, preocupado, foi visitá-lo, mas voltou dizendo que o homem mal conseguia falar. Quando minha mãe sugeriu que Gabriel poderia ajudá-lo, meu pai se recusou bravo,
dizendo que o povo estava verificando a água do poço dele e que devia ser isso. Não quero esse homem pisando em nossa casa novamente, disse ele com uma firmeza que raramente demonstrava. Naquela noite, Matias faleceu. Alguns disseram que foi coincidência, que sua idade avançada e saúde frágil haviam feito sua parte, mas outros, incluindo eu, não podíamos evitar pensar que sua morte estava relacionada às palavras contra Gabriel. Enquanto isso, os rumores sobre as jovens que frequentavam a propriedade dele continuavam crescendo. Muitas delas começaram a mostrar sinais de gravidez e, quando questionadas, evitavam responder. Minha mãe, embora fosse uma fiel seguidora do padre, começou a se preocupar, principalmente com Laura. Não quero que te aconteça nada de ruim. Se algo te incomodar, você precisa me contar, filha, disse durante o jantar. Laura, com os olhos fixos no prato, simplesmente balançou a cabeça. O padre sempre cuida de nós, mãe, não há com o que se preocupar. Mas suas palavras não conseguiram nos tranquilizar. Algo em seu tom de voz era diferente, como se estivesse repetindo algo que havia sido ensinado a dizer. A situação finalmente chamou a atenção da diocese da cidade mais próxima. Um grupo de sacerdotes foi enviado ao povoado para investigar as acusações contra Gabriel. Quando chegaram, ele os recebeu com um largo sorriso e uma atitude despreocupada. Claro que podem examinar tudo. Não tenho nada a esconder, disse ele. No entanto, à medida que os sacerdotes realizavam entrevistas e visitavam a propriedade, começaram a encontrar provas de que algo não estava certo. Os livros que Gabriel usava em suas lições continham passagens que não pertenciam a nenhuma doutrina católica, e várias das jovens confessaram ter sido manipuladas para realizar atos que descreveram como rituais. Uma delas, em um ataque de choro, revelou que Gabriel dizia ser guiado diretamente pela voz de Deus. Quando os sacerdotes confrontaram Gabriel com essas evidências, ele simplesmente riu. Do que vocês têm medo? Da verdadeira fé? Perguntou ele. Tudo o que fiz foi para o bem desta comunidade. Se não podem enxergar isso, talvez sejam vocês que precisam refletir sobre sua fé. A tensão cresceu ainda mais quando os sacerdotes decidiram informar as autoridades. Mas antes que pudessem fazê-lo, Gabriel desapareceu. Ele levou consigo 3 das jovens que estavam mais próximas dele, deixando para trás um rastro de medo. A propriedade foi revistada pelas autoridades e pelos sacerdotes, que encontraram evidências de rituais demoníacos por lá. Havia figuras entalhadas em madeira, desenhos estranhos em algumas paredes e uma espécie de altar improvisado. A comunidade ficou devastada. Muitos começaram a questionar sua fé, enquanto outros simplesmente se recusaram a falar sobre o assunto. Nas semanas seguintes, começaram a surgir histórias de pesadelos e eventos estranhos entre os habitantes da nossa vila. As mulheres que haviam estado envolvidas com Gabriel disseram sentir uma presença constante as vigiando. Várias precisaram ser exorcizadas pelos sacerdotes que haviam chegado. Foram eles que relataram o que aconteceu com Gabriel durante a investigação e todos os horrores que haviam encontrado. Eu mesmo não consegui escapar do impacto desses eventos. Embora nunca tivesse me aproximado de Gabriel, sua influência mudou para sempre nossa comunidade. Muitos deixaram o povoado, incapazes de suportar as lembranças. Minha família também foi afetada, pois Laura nunca mais foi a mesma. Com o tempo, ela conseguiu se recuperar parcialmente, mas sempre carregou consigo as cicatrizes daqueles abusos. Com o desaparecimento do padre, o povoado mergulhou em um silêncio devastador. Nas primeiras semanas após sua partida, a maioria tentou seguir com a vida, mas era evidente que nada voltaria a ser como antes. As marcas de sua passagem por nossa comunidade estavam presentes em cada canto, nos olhares vazios das mulheres que haviam estado mais próximas dele e nas famílias que agora duvidavam de sua fé. Minha irmã, embora não tivesse sido uma das jovens que partiram com Gabriel,
continuava lutando contra seus próprios demônios. Como mencionei, ela passou por episódios estranhos. Sua saúde melhorou um pouco, mas frequentemente acordava gritando à noite, dizendo que algo estava passando as mãos nela. Às vezes ela dizia que Gabriel havia avisado que isso aconteceria, que era uma provação imposta por Deus. Acho que não preciso dizer que minha irmã foi uma das pessoas que mais receberam ajuda dos sacerdotes. Sua libertação levou meses. Ao mesmo tempo, pouco a pouco, mais habitantes começaram a falar de sonhos estranhos e sensações fora do normal. Alguns diziam que viam Gabriel em pesadelos, e outros falavam de sombras que se moviam entre as casas durante a noite. Mas acho que um dos casos que mais me marcou foi o que abalou a todos, o que estava relacionado à família do Matias. Ele havia sido um dos poucos a questionar Gabriel abertamente. Certa madrugada, seu filho mais novo acordou gritando que alguém havia entrado em seu quarto. Quando acenderam a luz, encontraram pegadas molhadas que iam da janela até a cama da criança. Apesar de trancarem a porta e reforçarem as janelas, esse incidente se repetiu por mais 2 noites. Minha família também não ficou imune a esses eventos. Além da situação com minha irmã, uma noite, enquanto dormia, acordei com o som de passos perto do viveiro dos passarinhos. Pensando que fosse meu pai, levantei para ver, mas o corredor estava vazio. No entanto, a porta do quarto de Laura estava entreaberta, e dentro eu podia ouvir sussurros. Ao abri-la, encontrei minha irmã sentada na cama, murmurando palavras. Quando tentei acordá-la, ela me empurrou com uma força que eu não sabia que tinha. Ela começou a gritar até que minha mãe finalmente chegou para acalmá-la. As mulheres que tinham tido relações próximas com Gabriel eram as mais afetadas. Diziam sentir uma presença constante, como se algo as estivesse vigiando, e tinham pesadelos recorrentes. Um dos casos mais alarmantes foi o de Clara, uma jovem que havia sido uma das seguidoras mais devotas de Gabriel. Durante seu exorcismo, segundo relatos, começaram a aparecer marcas em sua pele, como se algo a estivesse arranhando. O padre que realizou o ritual disse que ela havia sido possuída por uma entidade que se alimentava do desespero e da culpa. Embora tenham conseguido libertá-la, Clara ficou com um aspecto depressivo. Um dia ela simplesmente decidiu ir embora por conta própria. Eu sabia que não podia continuar vivendo nesse estado de incerteza, mas era isso que nos havia sido imposto. Em algum momento conversei com João, um idoso que vivia por ali a vida inteira. Quando falamos sobre o que havia acontecido e sobre a situação com o Gabriel, ele me disse algo que me gelou. Esse rio sempre teve algo. Meu avô dizia que a água trazia as almas inquietas e que aqueles que ouviam seus sussurros estavam condenados a se perder. Eu acho que não era Deus quem falava com o padre Gabriel. Era outra coisa. Me perguntei se Gabriel havia sido apenas uma vítima dessa força ou se havia escolhido segui-la deliberadamente. De qualquer forma, o dano já estava feito. A diocese declarou que a casa estava amaldiçoada e ordenou que fosse demolida. Mas, mesmo depois de ser reduzida a escombros, o vilarejo continuou carregado por uma tensão palpável. Todos evitavam aquele lugar e continuaram evitando por muitos, muitos anos. Embora nunca mais tivéssemos notícias do Gabriel, os rumores sobre seu paradeiro nunca cessaram. Alguns diziam que ele havia fugido para outra região, onde continuava exercendo sua influência sobre comunidades. Outros afirmavam tê-lo visto nas proximidades do rio, sempre acompanhado das 3 jovens que haviam partido com ele. Eu, por minha vez, decidi que não podia continuar por ali quando fosse maior de idade. Não com toda essa loucura que aconteceu. Então, com o tempo, convenci minha família a partir. E embora muitos anos tenham se passado desde aqueles eventos, as cicatrizes ainda permanecem. Talvez nunca saibamos a verdade completa sobre o Gabriel e a misteriosa força que lhe dizia ser Deus.
A única coisa que sei é que seu legado, embora sombrio, sempre será um alerta para aqueles que buscam poder sob a aparência da fé. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, meu nome é Christian e sou da Argentina. Me dedico a ser cantor de cumbia chaqueña, vocalista do grupo Christian y la Revelación. Quero compartilhar com a comunidade 2 histórias que aconteceram comigo e com minha namorada Jimena. Antes de começar, quero deixar bem claro que isso é completamente real, algo que realmente aconteceu. No dia em que este relato está sendo postado, tenho 31 anos. A primeira experiência aconteceu por volta do ano de 2010. Eu tinha apenas alguns meses de namoro com Jimena e ainda não era cantor. Jimena morava em uma grande extensão de terras, propriedade de seu pai, e eu vivia em uma colônia próxima. Por isso, todas as tardes ela me visitava e, quando chegava à meia-noite, eu a acompanhava de volta para casa. Como estávamos muito apaixonados, certa noite perdemos completamente a noção do tempo. O tempo passou voando e, quando percebi, já eram mais de 3 da manhã. Preocupado, fui ligar minha moto e, como se fosse coisa do destino, percebi que o pneu estava furado. Parecia que algo queria a todo custo que algo acontecesse. Mas enfim, decidimos ir a pé. Para que tenham uma ideia, da minha casa até a de Jimena era cerca de 1 hora de caminhada. A noite estava completamente silenciosa. No caminho só se ouvia o som dos nossos passos e conversas esporádicas, para afastar a sensação ruim que pairava no ar. No meio do percurso, avistamos a cerca de 200 metros à nossa frente um bezerro vindo lentamente em nossa direção. "Espera, tem algo errado", disse para Jimena. Um mau pressentimento me fez parar. Algo me dizia que não devíamos nos aproximar mais, e esse pressentimento se confirmou assim que vimos o animal de perto. Seus olhos emitiam um brilho intenso, como 2 brasas ardentes. Além disso, seu aspecto não era o de um bezerro. Parecia mais um cachorro ou um porco de grande porte, mas eu poderia jurar que havia traços vagamente humanos em seu rosto. O medo me fez tremer e nem preciso dizer, Jimena estava apavorada. Ela mal conseguiu conter um grito. Por sorte, ao lado da estrada, havia uma casa abandonada com a porta aberta e janelas com grades. Sem pensar 2 vezes, corremos para dentro, e assim que fechamos a porta, aquela coisa começou a golpeá-la com uma força sobrenatural. Eu me encostei contra a porta, usando meu peso para impedir que fosse aberta. Sabia que, se aquela coisa conseguisse entrar, não sairíamos vivos dali. "Jimena, me ajuda, por favor", implorei, mas ela só conseguia chorar. "Por favor, me ajuda, se essa coisa entrar, ela vai nos matar." Depois dessas palavras, ela finalmente reagiu e se juntou a mim. De alguma forma, conseguimos impedir que aquilo invadisse a casa. Até hoje não sei como a porta aguentou tanto impacto. Depois de um tempo, os golpes pararam e pedi a Jimena que continuasse segurando a porta enquanto eu olhava pela grade da janela. Ao me aproximar, percebi que aquela coisa ainda estava lá, sentada em frente à porta. Seja lá o que fosse, tinha a pele cinza chumbo. Como eu disse antes, parecia um cachorro e um porco ao mesmo tempo, com traços humanos no rosto. Tinha orelhas grandes e um rosto enrugado, semelhante ao de um idoso. Aquilo emanava um cheiro pútrido, que me fez prender a respiração por alguns instantes. Jimena, ainda junto à porta, perguntou se eu tinha visto algo, mas menti para não assustá-la ainda mais. "Não se preocupe, mas fique aí. Melhor estarmos alertas", respondi. Ficamos trancados na casa até depois das 6 da manhã. Assim que nos afastamos da porta, ela caiu sozinha, como se não tivesse mais forças para se manter no batente. Foi um milagre ela ter resistido por tanto tempo.
Algum tempo depois, conversando com um vizinho, contei o que havia acontecido. Ele me disse que aquilo era um lobisomem e que tivemos muita sorte de não termos sido atacados. Ele mencionou também que aquele lobisomem era um homem chamado Mingo, um sujeito que não se relacionava com ninguém. Ele disse que já o tinha visto se transformar e que ele supostamente sofria muito. A segunda história é mais curta, mas está relacionada à primeira. Era um fim de semana de madrugada, anos depois do primeiro incidente. Nessa época, eu já trabalhava com a banda e, felizmente, tínhamos muitos shows marcados. Uma das apresentações aconteceu em uma cidade próxima à minha, chamada Corrientes. Depois do show, pegamos a estrada novamente, pois tínhamos outro evento em um povoado vizinho. Devido ao tráfego, parecia quase certo que chegaríamos atrasados. Foi então que o motorista sugeriu um caminho alternativo para chegarmos a tempo. Sem pensar muito, concordamos. O tempo era nossa prioridade naquele momento. Aproveitamos o percurso para descansar um pouco, até que, de repente, o motorista freou bruscamente, fazendo o veículo derrapar. "O que foi?" perguntei. Ele não respondeu. Apenas olhava fixamente para frente, com as mãos agarradas com força ao volante. Falei com ele novamente e dessa vez ele respondeu. "Olha, Christian." Ele ligou o farol alto e à nossa frente, no meio da estrada, iluminou um cachorro anormalmente grande. Jimena, que já era minha esposa, começou a chorar, dizendo que era a mesma criatura que havíamos visto anos antes. "Desvie dele, não o atropele", disse ao motorista. Juro que no momento em que passamos ao lado da criatura, ela nos observou, como se estivesse nos agradecendo por não tê-la atropelado. Como eu disse, sei que para muitos pode ser difícil acreditar, mas tudo isso foi completamente real. Decidi compartilhar minha experiência com vocês por sugestão da Jimena, pois ela gosta muito do canal. Quero dizer que sempre que temos um tempo livre, assistimos aos seus vídeos. Desde já, muito obrigado. Isso que vou relatar aconteceu há 2 anos, no meio da primavera. Eu tinha tirado um tempo do trabalho para acampar em um pequeno lago no norte de Minnesota. Era um lugar onde eu já havia estado algumas vezes com amigos ou familiares que decidiram me acompanhar, mas desta vez era só eu. A caminhada até lá levou cerca de 2 horas, mas não foi muito difícil. A trilha era praticamente toda plana. Montei minha barraca e outras coisas um pouco dentro da floresta, para não ficar bem na beira do lago. Depois desdobrei minha cadeira, abri uma cerveja e fiquei ouvindo os sons calmos da água e dos pássaros cantando. Já era fim de tarde, então eu não tinha muito tempo antes do sol começar a se pôr. Sempre gostei das noites na floresta. Sempre são tão silenciosas que me dão uma sensação de liberdade. Não sei explicar de outra forma. Porém, naquela noite algo estava diferente. Assim que o sol se pôs, fiz uma fogueira e continuei relaxando, mas uma sensação estranha tomou conta de mim. Era uma sensação que eu não costumava ter. Eu sentia que estava sendo observado, então fiquei olhando para as árvores e para a escuridão ao meu redor, com uma inquietação e quase paranoia. Eu nunca fui assim, então não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas sempre que olhava em volta, não via nada. O problema é que estava tão escuro que eu não tinha certeza se conseguiria ver alguma coisa, mesmo que houvesse algo ou alguém me observando. Claro, sem um motivo real para sentir aquilo, fiz o meu melhor para afastar esses pensamentos e tentar relaxar. Eventualmente consegui me distrair pensando em algumas questões pessoais que estavam acontecendo na minha vida. Não era uma distração agradável, mas acho que era melhor do que ficar paranoico. As horas se passaram e acredito que já eram umas 11 da noite quando, de repente, ouvi um estalo alto bem na minha frente,
como se um grande galho tivesse se partido. A escuridão era total, então eu não conseguia ver nada. O som foi tão alto que ecoou pela floresta. Um arrepio gelou meu corpo. Parecia que algo grande havia pisado em um galho. Seria um animal grande ou uma pessoa? Eu não sabia qual dessas opções me assustava mais. Peguei meu spray de urso e chamei. Olá? Tem alguém aí? Nenhum som respondeu à minha voz. Eu não conseguia deixar de pensar que, se fosse um animal grande, eu provavelmente teria ouvido passos, algo se movendo pelos arbustos ou folhas esmagando no chão. Fiquei sentado por um momento, olhando para a escuridão e esperando ver ou ouvir alguma coisa. Então me lembrei que tinha levado uma pequena lanterna. Vasculhei minha mochila e a peguei, mas quando a liguei, já havia passado 1 ou 2 minutos e não havia nada ali. Obviamente, comecei a me sentir paranoico de novo, mas desta vez parecia algo justificado. Rapidamente, joguei mais lenha na fogueira para garantir que ela não se apagasse e iluminasse bem meu acampamento. A cada poucos minutos ligava a lanterna e escaneava a área ao redor. Então, em um desses momentos, assim que a luz acendeu, vi algo no limite do alcance da lanterna. Era uma pessoa, definitivamente um homem. Ele era anormalmente alto, não de uma forma sobrenatural, mas talvez tinha bem mais de 2 metros de altura. Assim que a luz o atingiu, ele se afastou rapidamente, indo para um lugar onde a luz não alcançava. Meu coração disparou. Será que minha intuição estava certa esse tempo todo? Pensei no barulho que ouvi antes e no estalo alto do galho se partindo. O cara que vi era enorme. Com aquela altura, ele devia pesar pelo menos uns 110 quilos. Tinha que ser ele, o que significa que ele estava lá me observando, sabe-se lá por quanto tempo. Entrei em pânico, mas desmontei minha barraca o mais rápido possível, jogando minhas coisas dentro da mochila. Eu sabia para onde ele tinha corrido quando fugiu da luz, então corri na direção oposta, que por sorte era o caminho de volta para o meu carro. Depois de um tempo correndo, senti que já estava longe o suficiente para ligar a lanterna no modo mais fraco e caminhar o resto do caminho. Enquanto andava, tentei pensar em possíveis motivos para aquele cara estar lá. Alguma coisa definitivamente teria acontecido, disso não tenho dúvidas. Mas se o cara era tão grande, por que ele não me atacou ou me roubou de imediato? Por que esperar e me observar? A única explicação que consegui imaginar era que ele poderia estar tentando ver se eu tinha uma arma, ou talvez ele só estivesse esperando eu dormir. Cheguei ao carro e fui direto para casa. Ainda saio para acampar, mas nunca mais foi a mesma coisa desde aquela noite.